Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para o segundo episódio do De 7 para 7, uma iniciativa da Educa7 mais IPv7. Primeiro episódio nós falamos sobre inovação em tecnologia. Agora estamos com dois convidados aqui para falar sobre negócios e o que fazer diferente em 2025. Então, vou passar a palavra para o Placa e para o Marcos, para que eles se apresentem. E, Alan, quer complementar com algum ponto? Não, eu acho que 2025 já está aí. Já estamos batendo a porta, né? Então, sejam muito bem-vindos aí. É uma honra, um grande prazer estar com vocês aqui. Pessoas exponenciais nas suas áreas de atuação e grandes amigos, né? Vamos nessa. Bom, eu vou começar aqui. Eu sou o Marcos Cardoso. Eu tenho quase 30 anos de experiência. Comecei como consultor, trabalhei durante 15 anos numa consultoria global, dos quais 3 anos eu passei nos Estados Unidos, depois voltei para o Brasil e aí fui trabalhar em banco de investimentos, trabalhei alguns anos em banco de investimentos, depois fui para uma trading e aí quando foi 2018 eu queria viver um pouco desse mundo VUCA, que estava começando, então já se ouvia muito de 99, o Uber estava chegando aqui, e o Mercado Livre começando a crescer bastante. E eu falei, bom, acho que ainda tenho muita lenha para queimar, quero vivenciar um pouco esse mundo. E aí foi quando eu ingressei no iFood. O iFood tinha pouco mais de 200 funcionários quando eu ingressei e fazia cerca de 6 milhões de pedidos mês. 2 anos e meio depois, então, quando eu acabei saindo, o iFood já estava fazendo cerca de 44 milhões de pedidos e tinha um pouco mais de 4 mil funcionários. Então, foi um crescimento exponencial, realmente. Foi a primeira vez que eu pude vivenciar uma empresa de crescimento acelerado. A gente crescia entre 12% e 13% ao mês. Então, era uma verdadeira loucura. E aí, quando foi novembro de 20, no ápice da pandemia, eu fui convidado pelo grupo investidor do iFood, que é a Móvel, para assumir o cargo de CFO na Simpla, porque a Simpla estava, naquele momento, passando por dificuldades e precisava fazer uma reestruturação dos seus negócios, porque, diferentemente do iFood, ele foi uma empresa muito afetada pela questão da pandemia. A nossa receita foi pouco mais de 5%. Tive que fechar todos os escritórios que a gente tinha, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Só não consegui fechar o de BH, que é o QG, porque tinha sido feito tinha acabado, na verdade, de ser entregue o escritório, né? E era não é retrofit, oh, meu Deus. Bom, enfim, tá incluso no preço do aluguel toda a obra, e aí a multa ficava muito mais cara. Então, com isso, a gente acabou optando, não tinha dinheiro para fazer aquilo. E aí, desde então, na Simpla. A gente agora conseguiu fazer o turnaround, somos break-evados desde novembro de 2022, com a reabertura. E a Simpla está aí realmente mostrando sua força, né? Hoje a gente tem, se você entrar agora no site da Simpla, você pode escolher mais de 52 mil eventos. Nos últimos 12 meses nós tivemos mais de 20 milhões de tickets e atualmente a gente tem cerca de 1 milhão e 100 visitas por dia. Então, são números bastante expressivos e para suportar isso tudo, obviamente, tem todo um aparato ali por trás. A Simpla hoje está com cerca de 330 funcionários, chegou a quase 500, aí na pandemia a gente teve um downsize, mas estamos seguindo aí. Acho que é isso, acho que já falei demais. Não, eu já ia apertar o sininho aqui, pô. Imagina, eu tava querendo escutar mais, tava legal. Tava legal, exatamente. Pro Cláudio aí. Imagina. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, Druander. Obrigado, Alan. Prazer em estar aqui junto com vocês todos, né? Me sinto até privilegiado sobre o caso, mas meu nome é Cláudio Placa, tenho 43 anos, vou fazer 44 daqui a alguns dias, né? E minha carreira começa bem cedo, eu começo com 14 anos, basicamente, né? Trabalhando, saindo de casa e começo no ramo de marketing promocional e fico no segmento de marketing promocional até os meus 28, 30 anos, mais ou menos.
né? E fui promotor de rua, abastecia a gôndola, fazia roteirização de loja, fazia eventos. Então, acabei pegando muito da vivência do marketing, né? Porque depois eu também vou para dentro de agência, né? Então, a vivência de KPIs, velocidade, agilidade para reposição, para controle das informações, numa época que a gente não tinha relatórios online, era tudo ainda meio telefônico. Para você ter uma ideia, eu lembro que para eu marcar o ponto da onde eu estava, eu tinha que ir para o orelhão mais perto do mercado, ligava de lá e a gente tinha feito na agência capturou na antiga Telesp todos os mapeamentos dos orelhões, então ficava assim, hoje é quase impensável você fazer isso, né? E aí eu fui, entre idas e voltas, fiquei um tempo no Rio de Janeiro, e lá eu vou para o mercado de telecomunicações, né? De telecom. E aí eu começo uma jornada que até hoje eu estou nessa jornada, passo por algumas empresas, inclusive fui diretor de novos negócios aqui do nosso amigo Druander, passei um tempo lá no Sul, em Canoas. E aí saio, vou assumir um provedor como CEO de um provedor no interior de São Paulo, né, na região de Bauru. Fico 2 anos lá, tenho um crescimento exponencial, o provedor, tudo, e aí assumo um dos maiores provedores de São Paulo, né, provedores de internet, que é a ASA aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba, né, que 140, tô 145, e efetivamente ontem eu assumi a diretoria comercial da DPR, que é um dos maiores distribuidores, indústrias e distribuidoras do nosso mercado de telecomunicações. Então, tem uma trajetóriazinha aí bacana, né, de um pouquinho de corrida. Legal. Mas eu acho importante falar que a ASA, tu fez o ciclo final do MMA dela, né, Placa? Não é que tu saiu da ASA pra DPR. Conta direito essa história aí, cara. É verdade. Tá sendo muito simples aqui pra foi falar. Um dos grandes negócios aí das últimas semanas. Aí o mercado não para de falar disso e... como a pauta é negócios para 2025, né? O que você faria diferente? Pô, tu saiu do MMA agora, cara. Não tem como fazer diferente. Explica aí para nós essa jornada de M&A, de como tá o mercado, não só para o setor de telecom, porque eu sei que tu tá estudando outros setores também. Tô sim. E como é que tu tá vendo 2025, cara? Baseado em tudo que tu tem escutado nos bastidores da Faria Lima. Não, vamos lá, nem menos. Mas assim, a ASA, ela é hoje em São Paulo ainda, né, a 10ª maior empresa de telecomunicações de São Paulo, né? Ela tem mais de 145 mil assinantes, atende 45 cidades, né, do estado de São Paulo. A gente vai do Vale do Ribeira, lá na divisa do Paraná, até aqui Sorocaba, região de Sorocaba, Itupeva, pega Grande São Paulo. Então, assim, territorialmente, geograficamente, era um ativo para o mercado muito propício, né, muito rentável. Além disso, né, estruturalmente falando, é uma empresa que os acionistas eram muito preocupados com a qualidade do serviço. E nós que viemos disso, né? Bom, você lembra? A gente fez 17 M&As em um ano e meio juntos. E que era difícil você achar um ativo com uma rede tão homogênea, usando sempre os mesmos tipos de marca e equipamentos, sem ter misturas, uma rede bem documentada, bem estruturada. Então, isso dá uma capilaridade quando você fala de atendimento na ponta. Lembrando, a gente entrega internet dentro da casa da pessoa. Então, rede é um ativo muito precioso e estabilidade também. Aí eu chego, né, em novembro do ano passado, e a gente não tinha falado de M&A até então, e nem era dos planos dos acionistas. E aí a gente pego e com uma missão de reorganizar a empresa, muito parecido com o que você estava contando, Marcos. Assim, fiz um downsize, fiz reorganização de rotas, eu deixei de investir em crescimento de novas cidades, construção de novas cidades, e fui aproveitar e potencializar o que nós tínhamos dentro da cidade. Então, a gente tinha muitas portas, tinha muitos espaços, aumentamos a nossa qualidade, que refletiu em queda de churn. Assim, para quem está no segmento de telecom, cancelamento é uma das dores piores que tem, né? Em quase todos os segmentos, mas a perda daquela receita recorrente, né, do ativo do nosso cliente é muito dolorida. E a gente cara, né? E cara demais, muito. E o nosso caso ainda tem
algumas particularidades, porque a telecomunicações é serviço e produto ao mesmo tempo, né? Então, para eu ativar um cliente, eu tenho que colocar um equipamento, eu tenho que ter toda uma estrutura física, eu tenho todo um CAPEX muito forte, muito pesado, muito caro, não para colocar. E depois manter esse serviço funcionando é também uma dor. Então, assim, eu brinco, dentro de uma empresa de telecom, você tem lá, por exemplo, eu tinha call center 24 horas, eu tinha suporte técnico 24 horas, eu tenho monitoramento dos nossos ativos, da nossa rede 24 horas. Ninguém fica sem internet mesmo no Natal. Então, no Natal tem o técnico na rua visitando se tiver um rompimento, alguma coisa. É um ecograma, assim, é muito grande. São muitas áreas dentro de uma única empresa, muitos pedaços dentro de uma única empresa, né? Uhum. E aí a gente refaz essa estrutura e consegue diminuir em um ponto percentual, que a gente sai de 2,6 para 1,6 agora em setembro, no final do processo, de churn. Isso a gente está falando de economia absurda. E como a gente manteve o mesmo nível de venda, a gente não deu um pitch gigantesco de venda, ou seja, eu não investi tanto para colocar novos assinantes, eu consegui ter uma receita muito superior, um ganho de performance muito, muito superior, porque você equilibra as balanças ali. Eu continuo gastando o mesmo para ativar os clientes, mas eu mantenho mais na base, aumento o faturamento, a recorrência e tudo mais. Churn é igual balde furado, né? É isso, coloca e sai. Se você não tampar, já era. A Simpla tem um pouco dessa de perda e de ganho. Então, é natural na maior parte dos negócios. Ainda mais no que é recorrente, né? Sim. Então, dói muito. E nesse processo todo de reorganização, no meio desse processo de reorganização, né? De reestruturação e de culturalização de pessoas. Por exemplo, eu entro na ASA, tinha 690 colaboradores, mais ou menos. Se não me falha a memória aí. Eu tô olhando ali para uma colinha. Mas, assim, a gente chegou agora a 580, mas eu cheguei a 570 colaboradores, né, numa redução dessa, sem perder volume, qualidade, etc. Pelo contrário, conquistar. E nesse processo, no meio do caminho, entra o M&A, né? Entra as negociações, e foi feita uma negociação muito legal, sabe que eu não posso entrar nos detalhes, mas foi uma negociação super legal, assim, para ambas as partes, fazia sentido para ambas as partes naquele momento, não era uma negociação simples, só que tinha que ser uma negociação rápida. Então, entre negociação, due diligence de uma empresa deste tamanho, com essa particularidade, liberações da Anatel, CAD, etc., que a gente falou de 4, 5 meses aproximadamente. Muito bravo. Então, assim, você está falando desde o tributário, financeiro, técnico nisso, porque isso pesa muito, escopo cultural, entendimento, entrega depois das condições. Tem um cenário muito grande ali, que foi bem corrido, e a gente teve que equilibrar os pratos, sim. Entregar a parte de toda do M&A, mas sem perder a potência e o andamento das coisas, justamente para não entregar, não terminar ruim o ativo, né? Então, foi uma experiência extremamente intensa, né? Porque eu tinha participado do outro lado, agora eu participei deste lado da cadeira no M&A, então foi muito legal. Não era o escopo principal da minha ida para a ASA, mas quando caiu no colo, foi opa! E respondendo para 25, Durandre, eu acho que um dos maiores fatores do mercado de telecomunicações que a gente está falando para o ano que vem é os M&As. A gente falava muito no passado, né, entre nós, assim, você tem 21, 22 aquecido, 23 ele começa a desaquecer, 24 era um ano de desaquecimento e começava a recuperar no segundo semestre um aquecimento, e ele vai acontecer agora 24 para 25, para mim também, até o meio do ano mais ou menos, vai voltar a ficar mais aquecido, e aí de novo tira-se o pé, porque aí também a gente começa a mudar as figuras, né? Antigamente o ponteiro era 1 milhão, já não é mais 1 milhão para as grandes, agora é 2 milhões no mínimo, porque a gente teve fusões de grandes companhias nesse cenário. Então, não é qualquer compra hoje que faz diferença nesse cenário. Então, e também mudou o escopo, né? Teve uma primeira onda, se aprendeu muito nessa primeira onda de fusões, de aquisições, de o que comprar, como absorver, qual o processo de fazer. E essa segunda etapa já é diferente da primeira.
E eu acredito que até o final de 25, ao meio de 25, melhor dizendo, a gente tem um cenário bem intenso aí agora para acontecer. Legal. Cláudio, eu acho que isso que você comentou vem a calhar com a situação global, né? Então, a gente viveu uma euforia muito grande, dinheiro farto e barato. Uhum. Você chegava com qualquer PowerPoint e um Excel, você recebia um investimento de qualquer um, que o dinheiro estava transbordando, o cara não podia ficar tanto tempo encaixado com aquele dinheiro, ele precisava... A pandemia ajudou, né? E ele precisava alocar aquele capital de alguma forma. E aí, com tudo que aconteceu, principalmente no ano passado, né, com o mercado das empresas de tecnologia reduzindo, né, agora o capital está bem mais restritivo. Então, a minha percepção é que tem muito capital e está faltando bons projetos, porque tem que ter projeto que vai gerar... Se não tiver economics, não vai ter mais aquela farra. Quer dizer, não é que não vai ter mais. O mercado precisa mudar o mood de novo. No curto prazo, eu não vejo uma chance de voltar àquela sangria que a gente viveu nos últimos anos, né? E isso eu acredito em todos os setores, tá? Não é só telecomunicações, não. Exato. Em todos os setores. Exato. Hoje, você abrir um provedor em 2018, 2017, tava lindo. A gente brinca assim, era o cenário, o mundo ideal, fibra à vontade, percepção grande, poucos concorrentes, cidades com muito espaço de ganho. Então, você tirava pedido, era literalmente força de marketing baixa, força de venda baixa. Brinco que sim, eu soltava um cabo de fibra ótica na rua, colocava a caixinha de atendimento na CTO, já tinha nego embaixo assim, né? Cliente embaixo, oi, tudo bem? É fibra? Eu quero! Então, assim, era muito fácil, né? Era muito fácil a gente fazer isso. Hoje, esquece, você está trocando a troca de... Hoje eu estou no provedor A, vou para o provedor B, vou para o provedor C, você não tem mais clientes sem internet. Sim. E em adição a tudo isso que a gente está falando, tem também outro fator que corrobora, né? Primeiro, é a insegurança jurídica. Então, acho que isso tem atrapalhado muito a vinda de capital aqui para o Brasil, né? Fato. Então, eu tenho falado com alguns gestores de fundos e eles sempre comentam. Pô, a gente tem capital, mas a gente está... É difícil que, como falava, acho que é a frase do Roberto Campos, até o passado é incerto, né, aqui no Brasil. Então, é muito complicado porque você muda de uma hora para outra, né? Em adição a isso também, você tem uma curva de juros que está subindo e o déficit fiscal aumentando cada vez mais. Então, eu imagino que em algum momento vai estourar isso aí. Não dá para segurar tanto tempo. A gente não pode continuar tendo esse déficit fiscal que está estourando, né? Então, quando o nominal já passou, acho que nos 8 meses, 220 bilhões, sem somar os juros. Isso aí. Quando soma os juros, ultrapassa 1 trilhão. Então, assim, é muita coisa, não dá. Isso tudo, em algum momento, vai ter um reflexo, vai ter um reflexo na economia. E é impressionante que a gente está perdendo, mais uma vez no Brasil, uma janela da história importante, né? Porque com o que aconteceu na pandemia, os grandes players globais, eles estão procurando que... Paulo Guedes falava muito nisso, né? Que era o friendshoring, né? Então, assim, ter as redes de suprimento mais próximas, né? E mais confiáveis, né? Então, ter aquela rede que você precisava até da agulha lá da China, da máscara, lembra que faltou máscara? Sim, apoio de respiração. Então, o Brasil tá perdendo uma oportunidade muito grande porque ele podia estar, de fato, dando esse shift. Eu não peguei a conversa do episódio passado, né? Mas acho que teve um comentário muito pertinente aí sobre a questão dos data centers, né? É isso aí. Questão de shipping também. A gente poderia... Sim. Porque tá lá em Taiwan, a gente não sabe se a China vai invadir, se não vai. E Taiwan é responsável por, acho que mais de 90% da produção de chips mundial. 93%. Então, assim, é uma fragilidade muito grande que a gente podia estar tomando... vantagem nisso, né? E infelizmente não estamos aproveitando. E essa semana o Moody's aumentou o nosso rating, né? Você vê. Aí fica você que é de finanças aqui, né? Não é um contrassenso? Isso é uma resposta
alguma parte interessada de mercado? Qual que é a tua opinião sobre esse... Tem coisas que eu não consigo entender. Quando você pensa que na ONU, a comissão, por exemplo, de direitos humanos lá, porra, é liderada por um iraniano que, puta, mata a mulher porque ela não usa burca. Então o mundo tá todo meio complicado, né? É difícil de você entender algumas coisas. Eu confio muito no mercado, porque eu acho que o mercado ele antecipa determinadas situações. E a curva de juros está indicando que o juros está crescente. É uma sinalização real de que tem alguma coisa acontecendo no médio e longo prazo aí, né? Ou talvez no curto e médio prazo. Então, eu não consigo entender isso aí. Talvez eles olhem muito para trás ainda e isso seja reflexo das medidas que foram implementadas ainda no governo passado, porque nesse governo a gente está tendo, infelizmente, déficits seguidos, né? E é uma coisa preocupante. Quando você olha para a situação das estatais também, as estatais compondo esse bolo, voltando a dar prejuízo, né? Uma insegurança jurídica. Então, assim, tudo isso configura para uma situação de incerteza, né? E o mundo, a gente tem uma guerra da Ucrânia com a Rússia ainda indefinida, não para nunca, né? A Europa apertada por causa da questão do gás natural que não tem de onde vir. Israel agora com o Irã. Então, assim, tem uma série de fatores ali. Hoje já refletiu no preço do petróleo, né? O petróleo já disparou. Petróleo e dólar, né? Tá, e nesse cenário, nós, por essência aqui, o Brasil, ele mais de 90%, acredito que sejam empresas familiares, né? Grupos familiares no país. E como vocês acham que vão ser os negócios ano que vem, se continuar todas essas incertezas para os empresários, para os investidores, principalmente da área de tecnologia e inovação, né? Que é o público que nos assiste aqui. Como é que vocês acham que deve ser o comportamento e as oportunidades, as estratégias, né? De fazer diferente no próximo ano? Porque para grandes grupos, eu acho que a economia impacta diretamente. Pô, a economia não está crescendo, o cara cresce junto com a economia. Mas para uma empresa pequena, mesmo num cenário negativo, ela consegue crescer de maneira descolada se ela fizer algo diferente, se ela inovar, a gente tem vários exemplos disso, né? Como é que vocês acham que o nosso público poderia fazer diferente ano que vem, independente do cenário ser positivo ou negativo? Difícil essa pergunta. Ainda bem que não foi pra mim. E por que não? O que você acha, Alan? Não. Vamos mudar a ordem. O que você acha? Vamos brincar de batata quente. Posso com o Marquinhos? Não, os convidados. Depois eu dou minha opinião. Eu tenho uma percepção que o empresário ele deveria focar muito no caixa, porque vai arder, né? Então, assim, a gente está num cenário de pressão inflacionária, o juros está subindo, então ele tem que cuidar da dívida. Então, se ele está endividado, eu recomendaria que reduzisse o seu nível de dívida, porque a tendência é que esse capital fique mais caro, a menos que ele consiga gerar um ROI maior do que ele está pagando ao banco, né? Mas à medida que o juros vai subindo, esse ROI vai ficando cada vez menor, né? Esse delta vai ficando cada vez menor. E a incerteza, novamente, vai caindo. Mas, obviamente, sempre vão ter oportunidades, né? Você tem que estar bem posicionado. Mas eu diria que se tem uma sobra de caixa, assim, eu entraria com um pouco mais de cautela e olhar boas oportunidades. Acho que, de novo, né? Aquela sanha de poder comprar tudo porque tinha muito dinheiro, muita liquidez no mercado, ela se foi, né? Esse tempo acabou. Quer dizer, não que não vá voltar, tudo é cíclico. Mas nesse momento aqui que a gente está falando, nesse horizonte de um ano, e principalmente por esses cenários globais, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, o espirro que dá lá fora reflete bastante aqui, né? Não as economias hoje elas estão muito interligadas, né? Principalmente por conta da cadeia de suprimentos
né, depender de tudo. Então, a gente é muito dependente ainda do dólar, né, principalmente. E então, assim, é cautela. E esse cenário está muito incerto, né? Eu realmente estou muito preocupado com o que está acontecendo em Israel, né? Também tô. Porque, veja, eles estão entre a cruz e a espada. Se eles não retalharem o Irã, aqueles 3 mísseis que eles jogaram 200, 3 caíram no território. E se tivesse uma ogiva nuclear? Destruiria o país. É isso aí. E ele não vai fazer nada? E se os próximos vierem com ogiva nuclear? Só que os dois ainda estão... Os dois são petróleo, né? Exato. Os dois ainda influenciam diretamente na economia por Exato. conta de petróleo. Um por causa da saída, outro por ser franco produtor, então... Exatamente. Então, eu estou muito preocupado. E eu acho que tem vários cenários pipocando, assim... concomitantemente, que eu imagino que a gente possa estar aí... Tomara que não, mas acho que a gente pode estar aí à beira de um conflito maior, né? Eu penso na mesma linha que o Marco, porém eu sou um pouco mais otimista, por natureza, né? Por isso que é CFO e é comercial. Não é por acaso que vocês estão aqui. Exatamente. Seu comercial, você Botaram até diagonal. Não, nada disso foi pensado. É lógico que eu gente. vou lá e bato. É lógico que eu vou lá e bato assim. Preciso de uma grana aí. Não tem Ele jeito. fala, não, olha a guerra. Não, aí eu falo, não, dá um jeito, eu vou trazer retorno para você, mas você precisa me capitalizar para poder trazer o retorno. Mas tem essa visão, mas eu vejo assim, ó, a gente tem um problema de empregabilidade no país. A gente não cresce a empregabilidade o quanto que a gente precisa, muito menos os salários. E aí a gente está falando de cadeia lá embaixo, tá? Do povão mesmo, que faz as pequenas empresas, as empresas familiares. Vamos lá, eu fiz uma palestra, o início de palestras foi falar sobre transformação de empresas familiares para empresas profissionais. Isso não quer dizer que mudou a gestão, é a gestão. E aí eu uso a familiar para falar, continuamos sendo amigos, porém os nossos processos, nossos indicadores, os nossos modelos, a nossa cultura agora é profissional. Não é só amigos ou parentes cuidando do caixa, misturando o caixa com os pagamentos do aluguel de casa, ou enfim, qualquer coisa do tipo, né? Então, é ter um pouco mais de sobriedade. Mas quem movimenta isso ainda lá, apesar de a gente estar falando de investimento, captação, o FDIC agora está na moda, está entrando até para o futebol agora, né? Com o fundo que o São Paulo está fazendo. Então, assim, você tem vários cenários, mas o povão ainda está enforcado, tá? A gente não diminuiu o número de Serasa, de pessoas no Serasa e etc. Então, crédito para esses caras estão cada vez mais difíceis. Você tem menos acesso a valores, o salário não aumenta na mesma proporção que o custo de vida aumenta, então, obviamente, esses caras vão ficando cada vez... E a produtividade também não, né? Por conta da baixa qualificação. Exatamente. E qualificação, processos, aceleramento. O que eu enxergo de oportunidade para 25? 2 setores, a gente estava até falando, um deles em off, que eu vejo o setor de cloud computing, de data center, de edge computing, eu acho ele que é um setor que vai... No Brasil vai crescer muito, é um dos setores que vai ser meio fora da curva. Por quê? Porque o Brasil, no mundo, é talvez seja não vou falar único porque eu não tenho certeza, mas seguramente um dos poucos países com sobra energética no mundo. E cloud computing, a essência é... Me dá até um alívio escutar isso. Cara. E quando a gente trabalhava junto, tudo que eu falava, o apelido dele era do contra. Contraponto. Contraponto. Concordo, então. Ele dá já foi pra investir. Ele já foi financeiro, então. É lógico. Sabe qual que era meu lema? Assim, se ele falasse que estava muito bom, por mais que eu acreditasse nisso, eu tinha que falar que não. Que tinha, pra gente discutir muito, mas... Lembra aquele filme do Brad Pitt lá, Guerra Mundial Z? Não tinha lá a questão lá do 12º homem lá de Israel, que por mais que todo fosse unânime, ele tinha que fazer o do contra. Sim. Era mais ou menos o meu papel com ele. Porque assim, senão todo mundo ia na mesma toada e sem ter nem um pouquinho de certeza que cara, e se tem? Então, acho que o cloud computing, por essa questão da matriz energética e de um espaço ainda muito potente. E aí nós temos um ponto muito favorável, que é
o boom, mesmo que eu também considere uma bolha, mas veio um boom muito forte da IA, ou seja, da inteligência artificial, que consome muito processamento, muita energia, né? Você pode ver que as empresas que mais aumentaram seu poder na Bolsa de Valores mundial foi a NVIDIA, por causa do processamento das placas, são empresas de tecnologia que estão fazendo captura dessas sinergias, ChatGPT mesmo. Então, assim, isso vai demandar Edge, vai demandar Cloud, vai demandar data centers. Então, perfeito. Acho que isso é um setor que o Brasil deveria aproveitar esse recurso natural próprio e investir bastante. E acredito muito no setor de serviços, como sempre, que acaba salvando o Brasil, mas nos serviços um pouco mais recorrentes, indo para uma questão mais de inteligência, e não somente uma questão de ou terceiro setor, mas de olhar... Não consultorias, efetivamente. Como é que eu vou explicar assim? Estudo de inteligência. Então, imagine que eu quero entender melhor os meus dados. Como é que eu vou trafegar os meus dados? Porque hoje a gente tem muitos dados e pouca análise sobre esses dados. Então, assim, explodiu também no mercado profissional de Power BI, etc. Então, tem um monte de data analytics lá, tem um monte de coisa. Tá, mas alguém está sabendo ler corretamente esses dados? Isso aí é igual mineração. Se não tirar do solo, não vale nada. Eu vou fazer aqui uma observação. É como você ter um monte de gente lá na Serra Pelada pegando ouro, mas não tem um ourive para poder ir lá e fazer a joia. Então, assim, é o cientista de dados. Então, assim, o Brasil ele sofre um problema, né? De alguns hypes, e a gente acha que com a superficialidade a gente consegue resolver. Nada contra o Power BI, é uma ótima ferramenta, é muito boa, mas eu quero dizer o seguinte, antes da gente chegar nos indicadores, esses indicadores têm que ser significativos, porque se ele não for significativo, você fazer dashboards com informações ou não muito fidedignas, ou que não te leva a lugar nenhum, você vai ter um monte de dado lá. É um monte de dado que você olha, você fala, pô, mas que decisão que eu tomo, né? Porque a gente está aqui para pensar com esse cenário incerto que o Marquinhos falou. Não, mas de Marquinhos, né? Você tá muito formal. Você tá muito formal. Ele tá muito com cara de CFO. Mas ele precisa colocar ordem na mesa, pô. Ele chamou a minha atenção. Ele falou, nossa, eu tinha que vir de terno. Aqui as coisas do off, aqui a gente tá em casa. Eu falei, não, você vem como você quer, né? Ele que tem o cheque, ele que assina o cheque. Chega, lógico. Entendeu? Mas a gente pensar um pouco mais nesse mundo incerto, né? Com o VUCA. Já tem até agora o Bunny, né? Tu tá respondendo a pergunta agora, ou tu tá só... Não, tô só fazendo uma... Ele tá contando a história, não vai responder o que ele... Não, mas veja, essa questão toda é o seguinte, nós, o Placa falou, precisamos também de pessoas na ponta, qualificadas, né? Você fala, eu quero empregar, aí você não acha pessoas, aí você tem oferta de cursos, de uma série de coisas, e não tem gente interessada. Foi o que o Marcos falou. Hoje existe o capital, mas não tem o ativo, né? Para comprar, cara. Tem fundos querendo comprar empresas e investir. E hoje não tem teses, não tem projetos, não tem MVPs que chamem a atenção o suficiente. E o nosso nível educacional, ele só piora. Olha, só piora. Muito. Então... E mais interessante, né? Que a Educa7 é uma empresa dessa área. A gente, quando forma pessoas, a gente tem uma preocupação de formar bons profissionais que falem inglês, né? Isso é uma coisa importante. O que acontece? Ele não fica no mercado nacional, porque ele vai ganhar melhor. E ele, às vezes, nem precisa... Mas pode ficar fisicamente. Mas trabalha lá. Trabalha para fora. Claro. E aí, vai no X da questão que o Marquinhos falou. Aí você tenta, na base... peneirar pessoas e assim, é difícil, porque tem o nível educacional básico, ele está sendo prejudicado, tem tido um trabalho já que não é de agora, já de algumas décadas que está começando a dar resultado agora. E aí fica uma provocação, profissionais de outras áreas que de repente nos socorram aqui, é um apelo à tecnologia, um apelo.
para que vocês que tenham interesse em atuar com tecnologia, existem várias áreas, Sim, né? Telecom, IA, ciência de dados, segurança, cibernética, desenvolvimento, etc. Profissionais já gabaritados que possam fazer a transição também para essa área, para poder fazer o quê? Ter uma curva menor e você poder atender essa demanda do Placa. Você deve ter isso na Simpla também, Marcos. Talvez o que eu vou falar aqui vai causar polêmica. Ah, não me diga. É isso que a gente gosta. Isso que a gente gosta. Dá corte, né? Dá corte. Vamos lá, olha pra câmera lá. Mas pode apontar dedo, tudo, não tem problema. problema não. Os governos, né? E aí quando eu falo os governos, não estou nem falando só o federal, mas os governos estaduais e todos os entes federativos, eles deveriam ter um mecanismo de incentivar. Eu não estou falando que não tem que ter faculdade de filosofia, de história, nada disso. Mas como o nosso déficit, a gente tem um problema de emprego. Tem uma molecada aí, neném, que está vindo que não faz nada. Né? É o neném. Pode explicar o que é o neném? Talvez a nossa... Não? Isso é famoso. É famoso. O que é isso? Nunca ouvi falar. A turma que nem trabalha, nem estuda, né? Não quer nada, né? Então, o que acontece? O governo, os governos deveriam, de alguma forma, ter um mecanismo de incentivo para ir para essas áreas de tecnologia. Sim. Porque é onde vai tirar o país do futuro. Concordo. Por que a Índia fez o que está fazendo, né? Que é a nova China. E o que a China fez? Investiu em educação. A Coreia. A Coreia. Eu li um livro lá falando da China. Pô, foi um cara que ele foi um dos fundadores do Google, né? Ele era chinês, foi para os Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos e tal, depois ele voltou. Ele ficou impressionado que ele chegou na China. Uma passagem do livro, ele fala lá que dava um determinado horário, os alunos tinham que sair, ele viu uma porrada de aluno sentado no poste, debaixo do poste, estudando. Aí ele falou, cara, não tem como isso aqui dar errado. Já virou. Aquela massa de pessoas, de estudantes, os caras ganhando a Olimpíada de Matemática, e aqui a gente quer ganhar a dança da bundinha, a dança de não sei o quê, não tem como dar certo. Mas eu penso a mesma coisa, assim, quando a gente fala do déficit educacional, e aí reflete, né, na questão de empregos, você abre qualquer site aí de empregos, etc., vai lá, uma pancada. Aí as empresas querendo contratar, aí tem 1 bilhão de pessoas, 1 milhão de pessoas querendo ser empregadas, mas não casam. Mas a gente tem uma questão cultural que é mais enfática, que esse é um problema que eu vejo que 25 a gente vai ter mais acentuado, porque assim, geração dos anos 80, 70, 80, ela chegou no estágio de C-level, é normal. Começou lá por baixo e agora está assumindo as cadeiras mais estratégicas de companhias, de empresas ou de empreendedores, etc. Mas quem vem atrás? É uma geração que viu a gente, ou os nossos pais, que são os avós deles, ralarem pra caramba, não terem conseguido conquistar uma independência financeira e tal, mas o cara ralava 12, 13 horas para não conquistar nada e falou assim, eu não quero isso para minha vida. E a gente, depressão, uma série de fatores do novo milênio, né, dessa geração, burnout, e assim vai por outras colocações, que chegou, que bateu. Por quê? Você pega o Instagram ou qualquer coisa, você fica ali rápido. É uma ansiedade absurda. Então, cada vez mais essa geração está vindo agora com cargos de supervisão e de coordenação, de analistas, de engenheiros, etc. E que, beleza, eu tenho aqui a estratégia, ainda com uma galera com uma formação melhor e principalmente com uma experiência de prática, porque também não adianta você ser acadêmico, um baita acadêmico, e você não conseguir transportar. Se a gente for levar na prática, Jobs, Gates, Zuckerberg, todos os caras de tecnologia, eles não concluíram nem o curso superior. Isso eu estou incentivando a não concluir? Não, são caras fora da curva. Mas igual a eles, nós tivemos vários aqui no Brasil também, que são caras sem uma extrema educação, mas foram atrás de conhecimento, estudaram e colocaram em prática, sofreram na prática.
O que a gente tem, para mim, que é o pior do neném, é o nem trabalha e nem tem a prática, e não quer ter a prática. Exato. E aí piora tudo, porque aí o cara não tem vontade, não quer aprender, você monta um programa de trainee, ou você monta um programa de estágio, você quer pegar o cara, um júnior, e ele, em um ano, ele já quer ser gerente, porque ele acha que conhece tudo, não tem paciência de fazer escalas. E aí, startups, a tendência das startups cada vez vem diminuindo. Então, falta... Eu tenho dinheiro, quero investir, cadê o projeto? Não tem projeto. Eu quero alavancar minha empresa, porque eu sei que tem mercado, não consigo. Vou te dar um exemplo bobo no nosso segmento que eu ando mais. Telecomunicações, a gente sabe que, por exemplo, construção de rede, ou seja, criar novas redes, não é que acabou, né? Mas assim, ela tem uma curva para baixo, porque não tem mais o que construir, não tem cidade sem. Tem uma limitação normal, né? Até porque o país não cresce também nessa mesma velocidade. Perfeito. O que eu faço com esse mundaréu de empresas que abriram, que importam, que fazem fibra, que fazem caixa, que fazem ferragem, que lá em 2017, 2018... abriu pra caramba, achando que isso vai ser a mina... Eterno, né? Eterno, só que era sazonal. Agora fica as empresas mais estabilizadas, mais consolidadas, etc. Mesmo essas já começam a olhar o cenário sul-americano porque entende que o país não absorve. Aí você tem que ir para o sul-americano ou ir para o americano, porque... Por incrível que pareça, o americano ainda tem um déficit de fibra ótica comparado ao Brasil, por exemplo. Ainda tem... Lá são muito ainda coaxial, né? Os cabos metálicos. Então, você começa a procurar outros cenários, outros lugares para poder produzir. Porque nem aqui eu consigo escalar. Não é só por falta do mercado, mas também por falta dessa mão de obra nem prática e nem acadêmica. E esse eu acho que é o pior cenário. Um outro caminho também que eu acho muito ruim que o Brasil adotou, quando você olha para as grandes economias, né, Estados Unidos e Europa, primariamente, até o Japão também, você tem lá a formação técnica, que é algo que a gente abandonou. Muito né? verdade. E aí hoje você tem um monte de cara com canudo, mas que na prática... Puta, não vale nada, porque tirou aquele canudo ali, um curso de EAD, em uma semana o cara curso se forma. Curso de R$99, uma graduação. Não, mas tem condições. Vou contar uma para vocês aqui para soltar na mesa. É bem bacana. Eu fui convidado para um evento de uma startup, né? Hoje eu acho que ela já saiu de startup, mas assim, que é a Cobly, que é uma empresa de tecnologia que faz monitoramento de veículos e tal, gestão de frotas, muito bom o software. Né? Tô até acabando fazendo propaganda de graça, depois vocês vão ver, enfim. Mas assim, mas vou mandar a fatura, manda o Pix, né? Mas assim, nesse evento eu tava com, não lembro o nome do rapaz, que é da Uber. Quando eu quero ser um Uber, eles pedem lá meus cadastros e tal, e inclusive a profissão. Sabe quantos motoristas da Uber declaram formação superior? Eu caí da cadeira, assim, eu juro. 70% dos motoristas de Uber têm ensino superior concluído. Não, isso aí só foi bom para o dono da faculdade, que ganhou lá o financiamento do governo, formou uma massa que não tem capacidade técnica. A gente vê, toda hora recebe estagiário e trainee nas empresas, e a empresa, se não investir na educação deles, não tem jeito. Eu vou fazer educação técnica, eu vou fazer né? um contraponto. Nós temos as empresas também têm um pouco de culpa. Tem sim. Porque a maioria das empresas exigem graduação. Concordo. Então, assim, peraí, eu sou da época lá, né? Vou confessar a minha idade, nostalgia. Né? Nostalgia. Momento nostalgia. Que eu fiz o meu primeiro curso, eu queria tanto trabalhar, que com 15 para 16 anos, eu já fazia processamento de dados. Nem existe mais esse curso, né? Não era na época que data center, não. É CPD, CPD, Central de Processamento Parecia de dados. um frigorífico. Né? Exatamente. Vai falar do cartão perfurado. É por isso que a minha esposa fala, você gosta tanto de frio, porque você ficava lá. Lembra, 17, 18 graus sempre, né? Mas eu fiz colegial técnico, cara. E a gente não vê mais esse incentivo. Então, assim, foi uma mudança também de mindset, no sentido do quê? De que, se você olha países desenvolvidos, como você falou, Marquinhos, Alemanha, Japão, são dados, tem uma força
técnica muito grande. Você pode ser um excelente técnico, ter um salário muito bom e deixar a graduação para um nível realmente... Olha o nome, vamos voltar, não é graduação, é nível superior. Então aí a coisa foi mudando de figura, então a gente baixou o nível superior para um patamar. Que não é. Claro que existem algumas universidades, mas elas não são acessíveis a todos, tá certo? Exato. De altíssimo nível. Então, assim, tem universidades, não vou falar nome aqui, que tem uma mensalidade de R$6.000. Sim. Entendeu? Pra graduação de tecnologia, mas assim, uma coisa... Se você contratar alguém dali, é pessoa top. E tem outras que você... parece drogaria. Toda esquina tem. Tem uma. Mas eu continuo batendo na tecla que assim, ó... se a gente cair nesse... Na minha opinião, tá, gente? E aí é bem polêmico que eu vou falar. Se a gente cair nessa vertente somente, a gente sempre vai falar, então, assim... A faculdade que mais paga ou a melhor faculdade sempre vai formar os melhores profissionais, o que nem sempre é verdade. Não. Porque vem muito da cultura, da fome, exato. Vem da fome, da vontade. Então, nossa geração tá aqui, a gente trabalhava e estudava. Esse trabalho lá, eu fui office boy. Né? Não existe, né? Se a gente falar que isso aqui é capaz do pessoal pegar e... Canela fina. Canela fina. Contínuo. Né? Contínuo. Então, assim, office boy, levava nota fiscal. Pegava o vale transporte para comer o dogão. Não, é isso. Então, assim... Mas quando eu falo isso, assim... você vai entrando e vai criando certas resiliências nesse processo. Vai aprendendo coisas que são complementares que nenhuma faculdade te dá. Exato. Vamos ser justos. Quando a gente está no curso superior, ou até no MBA, você cria um estofo teórico bacana. Mas quando você vai olhar, às vezes, na prática, putz, e aí? Se não ralar o cotovelo e o joelho, não vai. Não adianta. Então, assim, você mesmo, tenho certeza que você pegou muita coisa na prática que a teoria não te salvou. O que te salvou foi o quê? O bom senso das vivências, o discernimento e o que falta. Gente, deixa eu fazer uma provocação aqui. Eu tô aqui... de ouvinte meditando sobre a nossa conversa. Até agora, a gente pintou um cenário que é o seguinte. A economia tá uma droga, a mão de obra tá uma droga, não tem bons projetos... Mas o Botafogo vai ser campeão. Como carioca, sabia? As empresas... será cobrado. Tu fala com alguns empresários, a dificuldade de acesso a crédito, sim, mas um caminhão de dinheiro sobrando, falta de projetos. E aí tu fala com os empresários, a maioria deles diz assim, cara, eu sou muito pequeno. Aí quem é pequeno se queixa que é pequeno, quem é grande se queixa que é grande. E quem está no meio do caminho diz que é muito grande para ter o benefício do pequeno e muito pequeno para ter o benefício do grande. Só que, cara, em compensação tem centenas de empresas crescendo. E a nossa pauta é negócio para 2025. Cara, qual é o segredo dessas empresas que estão crescendo? Por que eles contornam a economia? Por que eles contornam a dificuldade política, financeira do país? Por que eles contornam? Qual é o segredo dessas empresas? É tecnologia, pessoas, mindset do empresário? O que pega? É um pouco de tudo, na minha opinião. É isso que você está falando. Não é que não tem oportunidade para 25, no nosso segmento, por exemplo, agora que eu assumi a DPR, eu enxergo os vários segmentos. Você tem que contornar, você tem que se reinventar. O problema é que a gente se reinventa quase que uma vez por ano, 2 vezes por ano. Às vezes, uma vez a cada 2 anos, você, espera aí, vou recalcar. Não existe um projeto, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você tem projeto de 5, 10 anos, sabendo exatamente o que você faz. No Japão... Eu trabalhei em empresa japonesa. Não existe BP de menos de 5 anos, tô mentindo? Não, eu tinha que fazer um plano de 20 anos. É isso. Nossa. Eu falava, cara, como é que... Eu sou CFO. O de 1 ano vai dar errado, imagina de 20, cara. Você imagina chegar... Vamos lá, Adriano, imagina eu chegar pra você... Eu faço a cada 3 meses. Você é empresário aqui. Vamos lá, imagina eu chegar pra você... Drunder, vamos planejar os próximos 5 anos. Você vai rir da minha cara... Na hora, por quê? O que a gente está colocando aqui de dificuldades para a gente fazer um planejamento de longo prazo. Quem que cresce nesse ambiente? Quem começou um pouquinho atrás, está sofrendo até agora, e a janela de oportunidade, porque toda... Vamos lá. Morta aí. Todos têm. Quando chegou a pandemia, todo mundo achou uma purificação ali no mercado, né? Muitas empresas saíram, até mesmo grandes, e deram espaço para empresas menores, né? Exato, mas assim...
vamos lá, o nosso segmento de telecom, você, meu Deus, o que eu vou fazer? Gastei por conta, porque estava vindo uma enxurrada, ninguém mais sai pra rua. No primeiro momento foi isso. Pelo contrário, nossa, todo mundo precisa de... Os podcasts começaram, lembra das lives dos sertanejos lá, que não podiam fazer show, eles faziam as lives? Cara, assim, todo mundo, a educação teve que... Aí acelerou a empresa, a tecnologia, software, conectividade, infraestrutura. Alguns incidentes aceleram outros cenários, mas, por exemplo, a Simpla, que dependia de pessoas na rua, de shows, eventos... Ramo musical se arrebentou, ramo de cinema se arrebentou. Teatro, lojas. Quantas lojas tiveram que se reinventar, fechar a porta e ir pro digital e nem saber como que chegava pro digital? Então, assim, quem tinha grana ou empresas maiores que podiam segurar 1 ano no vermelho, 2 anos no vermelho, 3 anos no vermelho para começar de novo, ok. Quando estourou a crise da Covid, eu ainda estava no iFood. Cara, o iFood 100%. bombou, porque ele acelerou 5 anos o planejamento estratégico que a gente previa lá de penetração. Sim. Vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe não se permitia pedir comida pelo telefone, exceto pizza, que já era o tradicional. Você ligava a pizzaria lá no teu bairro, pedia uma pizza, acabou. Mas ninguém da idade da minha mãe pensava em pedir um prato lá, um estrogonofe, sei lá, alguma coisa assim. Era impensável, né? E acelerou. Então, conseguiu penetrar muito rapidamente nisso Mesma aí. coisa com telecomunicações. Só que qual era a nossa preocupação? Cara, cadê meu supply? É isso. O restaurante vai estar de pé? Então, na primeira semana, eu me lembro de madrugada, eu trabalhando junto lá com o pessoal, para como é que a gente podia viabilizar a existência do pequeno restaurante, que aquele cara ia quebrar. Que ele vendia o almoço para pagar a janta. E a gente, embora tivesse um volume relevante com ele, representava naquela época 40%, no máximo 60%, assim, quando era um restaurante que já operava muito nesse modelo de entrega. Pô, não pagava os custos fixos dele. Tem vídeos que a gente mandava um crédito lá pro cara, pô, ele comemorando, chorando, ajoelhando, que obrigado, ó, por causa de vocês eu não mandei essa turma aqui embora. Aí a turma lá do restaurante agradecendo, emocionado. É um negócio que até arrepia. Então, isso. Assim, tem oportunidade, tem, mas precisa estar... Mas eu vou te falar, vamos pegar? Eu acabei de falar de cloud computing, né, de data centers, e todo mundo aqui foi unânime por conta do cenário econômico, estratégico, etc., que é talvez a cereja do bolo de 2025. É a tese da vez, né? Hoje se fala de IA e a IA tem que processar em algum lugar com baixa latência. Mas se alguém começar um Edge agora, não vai pegar, não vai surfar essa onda, por quê? De quem começou há 2 anos atrás, que já se consolidou no mercado, que já tem os macetes, que já entendeu a dificuldade de você fazer essa aquisição, ou essa compra, ou de conquistar o cliente, entendeu quais são os ativos, os hardwares, as conexões. Esse cara vai passar por tudo isso. Quando ele tiver maduro para isso acontecer, para ele surfar, falar, agora eu vou começar a comer o filé mignon. Talvez já tenha embicado para baixo ou estabilizado, porque é normal, estabilizou, e vai vir uma nova frente. Uma consolidação, provavelmente. E Cláudio, outra coisa, isso aí que você está falando é uma indústria de capital intensivo. Total. Você tem que ter engenharia civil, tem que ter equipamento e tal. Pô, o juros está aumentando. É isso. Para ele aumentar, quando ele for fazer lá o plano de negócio dele, a rentabilidade tem que ser muito alta. Nós temos uma das empresas do nosso grupo, a IPv7 Cloud. Nós temos 7 data centers espalhados no país. E, cara, o mais triste disso, daqui 3 anos vai tudo pro lixo, tem que botar tudo de novo. É fato. Porque a tecnologia, ela troca. Então, se tu expandir e te capitalizar e montar rápido demais... Antes de tu começar a ter ROI e botar clientes nessa base, tu já tem que trocar tudo de novo. E se tu considerar isso no teu custo, tu acaba inviabilizando o negócio. Sabe aonde que o pessoal tá, na minha opinião, tá fazendo e é uma outra oportunidade nesse mesmo segmento? Real estates. Porque aí você monta a infraestrutura e deixa pro pessoal de Edge só colocar a tecnologia. Mas tá lá a infraestrutura, tá o prédio, tá o gerador, tá a eletricidade. Cara, é o real estate, eu tô aqui, aluga.
Você usa meu espaço. E dilui. E esse é um negócio que... E aí vai 20 anos de... 20 anos. São fundos de infraestrutura, não são fundos de inovação. Exatamente. Nós optamos por ficar na ponta do Edge Computing. Nós somos o cara que aluga lá um Hack 2 e bota lá 5, 10 milhões em tecnologia dentro. Exatamente. Então, e a tecnologia é mutável. Por isso que eu acho que o Marco também, data center sim, tecnologia. Quando eu falo inteligência, é serviços de tecnologia que está... Essencialmente, 90%, 95% aqui é tecnologia. O que é? Software, é inovação de software, é novos apps, etc. Gente, tecnologia, inteligência artificial, não é se vai acontecer. Ela já aconteceu. É como eu vou usar isso no meu dia a dia, como é que eu vou usar isso nas minhas tarefas. Eu estou falando aqui de bobeira, assim, antigamente, para eu fazer, de repente, uma planilha, uma fórmula, uma construção de um texto e tal, eu parava, pensava... Hoje eu jogo o tema lá, eu aumento a minha produção. Se eu souber usar, novamente, eu aumento a minha produtividade, sou mais produtivo, levando mais rentabilidade para o negócio que eu estou ou que eu trabalho, por conta que eu sei usar. Nada diferente do que a gente já teve na Revolução Industrial na década de 20, se não me engano, posso estar errado aqui, que a gente sai de ações manuais para começar a operar máquinas. Agora, a gente não sai de operar máquinas para operar sistemas. Não adianta agora eu saber fazer fórmula no Excel. Antigamente, lá, requisitos, né? Excel avançado, PROC-V. Então, agora você tem que saber Python, você tem que saber DAX, você tem que saber... E tu não acha, vocês que são do mundo de M&A, né? E entendem bastante desse mercado, vocês não acham que um caminho para pequenas e médias empresas, talvez, olharem M&As, fusões, alianças ali, cooperações, porque, cara, hoje, na velocidade que vão as coisas, tu tentar fazer tudo sozinho, tu sendo uma pequena empresa, cara, tu não tem capital para fazer e tu vai perder o time por um cara maior. Então, como é que vocês veem e o que precisa para que tenham mais alianças entre pequenas empresas? Por exemplo, nós aqui, a Educa7 e a IPv7, a gente não tem nenhum negócio junto. A gente tem o podcast para trocar ideia com os amigos. Só que, cara, o que já tem girado no primeiro e no segundo episódio de conhecimento, de abrir a nossa mente, eu acho que tem um valor intangível muito grande. Se eu quisesse fazer um podcast sozinho, eu ia trazer tu, mas eu não ia conhecer o Marcos. Sim. Então, assim, eu acho que nos negócios, tu te unir, mesmo que em iniciativa simples como a nossa, né, Alan? Eu acho que pode abrir muitas portas e gerar muitos negócios. Não tem como. No episódio anterior a gente falou, tem um cara desenvolvendo IoT, tem um cara desenvolvendo IA, tem um cara desenvolvendo software. Cara, e aí um vai querer fazer o trabalho do outro, nenhum vai ganhar dinheiro. Agora, se esses caras se juntarem e pensarem a solução de algum problema junto, será que não é o caminho? Eu vou responder a pergunta, tá? Eu acho que nós ainda temos muito ego, muita vaidade e tem muito espertinho no mercado. Então, isso acaba dificultando essas alianças em empresas menores. Mas, se a gente analisar o movimento das maiores, a gente vê justamente esse movimento. O cara se une, o cara monta JV, o cara adquire. Então, ele acaba consolidando. E os pequenos fica cada um por si, Deus por todos. E isso, nesse cenário que a gente está pintando aqui, pode ser um problema, né? Deixa eu complementar. Aqui eu acho que a gente tem um problema no Brasil cultural. Na nossa cultura, principalmente os pequenos, é muito difícil você ter uma habilidade humana que é muito importante para você fazer o que você está dizendo, que para mim é um ecossistema. Na minha cabeça eu já vejo isso como um ecossistema dessas alianças, que é a confiança. Quando você tem pequenas empresas e começa a crescer, falando pela minha experiência, tá, do meu mercado, você vê essas empresas querendo crescer sozinha e deixar os parceiros, os fornecedores para baixo e plugar em maiores. E não ter uma questão de cooperação, de crescer junto através de alianças. Coisas que as grandes fazem. Se você olhar toda grande empresa, tem lá um diretor de aliança, tem uma pessoa estratégica só de aliança. Olha, o mercado automotivo, por exemplo, um carro compartilha peça, motor do outro, todo mundo. Exato. A gente vê vários exemplos. A cocriação, né? A cocriação. Então, mas um fator muito importante para a cocriação é a confiança. Você fala assim, poxa,
A gente, para IoT, para cloud, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de uma série de coisas. Sabe aquela história de cada macaco no seu galho? Eu tenho parceiro para fazer isso, Cláudio, eu tenho esse parceiro, ele é local, ele está comigo, a infraestrutura quem vai me entregar é essa empresa porque está na minha rede, é de confiança minha, e assim a coisa funciona. Então, acho que a gente precisa desenvolver um pouco mais, a gente vê muitas, assim, associações, tem muita coisa por aí, toda área tem a sua, né? Não vamos falar nomes aqui, mas acaba ficando um pouco no petit comité algumas coisas, num grupo, final do dia, pessoas. Final do dia, sempre pessoas, sempre CPF. É isso. O que eu vejo, Alan, complementando isso tudo que você falou, é que eu acho que tem uma possibilidade gigante para as empresas menores, né? Startups, de estarem juntas num hub, e aí tem que ter alguma empresa que faça a orquestração disso. Porque nada mais é do que orquestração. Se você tiver alguém ali coordenando esse processo, é meio que um marketplace de empresas, né? Onde de um lado você vai ter o supply, do outro a demanda, isso não muda, né? Eu vou tentar falar de uma forma mais simples, mais nosso dia a dia. O pessoal de RH me ama e me odeia ao mesmo tempo. Eu sou querido e odiado ao mesmo tempo, porque como você falou de um assunto polêmico, eu vou subir uma hashtag polêmica. Nós passamos os últimos 15 anos falando de gestão de pessoas. E esquecemos um fundamental que na década de 80, 90, se falava muito e que é a base de tudo, gestão de times. Quando você fala de ter alguém orquestrando, você tem alguém orquestrando um time, várias pessoas, várias empresas sendo interligadas, conectadas. Quando a gente fala de gestão de pessoas, eu tenho que individualizar a gestão com o Druander, eu tenho que individualizar, e eu esqueço o fundamental, que é o quê? Qual é o meu resultado final que eu quero? Esse resultado aqui ficou em secundário. Não, se eu fizer o Alan ficar bem, que o Druander bem e que o Marco bem, esse resultado vai chegar. Não vai chegar, porque o objetivo seu é um, o do Marco é outro e o do Druander é outro. O objetivo da empresa A é um, da empresa B é dois. Tem que alinhar os interesses. Tem que fazer os alinhamentos. E esses alinhamentos, por ego, e aí eu sou super isso, não funcionam. Eu aprendi que 1 mais 1 é 3. Exato. Aprendi com um grande amigo que 1 mais 1 é 3. Verdade. E assim, por que eu acho que você fazer pequenas associações... Vou te dar um exemplo bobo. A soma das partes tem que ser maior que o todo. Exato. Eu sou um agricultor, um pequeno agricultor, e você é um dono de um mercadinho local. O que nos impede de fazer uma parceria mais forte, de sermos e abrir um segundo mercadinho e potencializar a minha agricultura? Eu vou ganhar mais, você vai ganhar mais, a gente vai ter menos infraestrutura para ter isso, ou com a mesma infraestrutura somada dos dois, a gente vai ter uma terceira unidade, uma terceira vertente, e ninguém, mas... Ah, não, mas ele é meu concorrente, ele é meu... Ah, eu não quero passar o meu segredo. E se não der certo? Ah, não, pô, nem casamento dá certo, só a sociedade dá certo. Não é? Hoje em dia não é isso. Só ser pior casamento ultimamente. Assim, né? Verdade. É mais dolorido, mas é mais próximo. Mas por que a gente está perdendo o relacionamento, resiliência e empatia com as pessoas? Eu sempre quero ganhar vantagem. Então, você vai fazer essa parte? É meu parceiro? O quão é justo ele ser meu parceiro? O quanto que é legal ser... Ninguém tem mais paciência de ficar 12 horas numa sala de reunião tentando achar um meio termo para a coisa. Eu tenho que ter razão, ele tem que ter razão, não importa as opiniões, o que vale é a minha. Não, o que vale é o objetivo final. E isso, novamente. Por quê? Essa geração... E aí voltamos de novo nas pessoas por causa disso. Menos esportes coletivos, menos atividades coletivas, menos entroncamentos sociais coletivos. Agora eu vou te falar uma escola, coisa... Todo mundo tem ganhar medalha. Assim, não é o primeiro. Todo mundo ganha medalha. Eu tô tendo uma experiência agora. A gente vendeu uma das empresas do nosso grupo ano passado. E eu mudei para São Paulo tem 1 ano e alguns meses. E
complementando isso que tu tá falando, cara, não é só geração, é regionalismo. Vocês não têm noção a diferença da cabeça do empresário gaúcho para a diferença do empresário paulista, cara. Me permite fazer uma piada? Deve. Aqui é. É com gaúcho, é com gaúcho. A piada de gaúcho é sempre boa, né? Curiosamente, não é com gaúcho. Talvez o Alan já tenha até ouvido. Eu fiz mestrado em Minas, né, na Dom Cabral. E na minha sala tinha um mineiro de uma consultoria e ele falou: Cardoso, sabe como que é um empresário paulista, carioca e mineiro fazendo negócio? Eu falei, não. Paulista chega e fala, cara, quanto é que vai dar tudo? Ele tá pensando no todo, no bolo lá. Não tem... Cara, ele não... Beleza. O carioca, quanto é que eu vou levar? Isso. E o mineiro, quanto que eles vão levar? Então é um pouco da... Cara... Isso espalha para o restante do Brasil, cara, né? Cada um tem os empresários gaúchos vão fazer uma reunião, tipo nós, aqui vai terminar o podcast, cada um vai fazer o que tá vai falar o que tá fazendo. Lá não, cara, vamos assinar um acordo de confidencialidade. Então, assim... Tu, além dos desafios, eu acho, das pessoas físicas, tem os desafios culturais de cada região, né? Eu tô tendo um choque de realidade muito grande, porque eu venho de uma cultura onde o pessoal não se ajuda tanto quanto aqui em São Paulo. Aqui, cara, vê que tu tá chegando, o cara quer te inserir no ecossistema dele. Cara, vocês não têm noção como é que é a minha vida pessoal nesse último ano. Eu fiz coisas em São Paulo em um ano que eu demoraria 3 anos operando de Porto Alegre. Você sabe disso, sou paulistano, mas eu tenho 16 anos de Rio de Janeiro. Uma parte da minha família é carioca, meu filho nasceu no Rio. Então, assim, a culturas diferentes é absurda. Do mesmo tempo, eu brinco é o seguinte, você vai pro Rio de Janeiro, senta num bar sozinho. 15 minutos depois você tá rodeado, você não fica sozinho. Em São Paulo, você já fica pelo menos 1 hora, 2 horas, que o nego vai te olhar, vai ver qual é a sua, vai tentar criar uma afinidade ali, vai esperar o álcool subir um pouquinho para quebrar esse gelo. No Sul, é 2 semanas frequentando todo bar, todo dia, pro pessoal ver que você é de lá. Pô, tu morou lá, né? Eu morei, então assim... Mas é cultural. A gente tá falando que eu não vou... Se ele faz, eu também sei fazer. Não. Cara, se você faz bem isso e eu faço bem outra coisa, vamos juntar pra gente... fazer em maior escala. A gente tem esse problema. E a mentalidade que eu acho muito fodida aqui de São Paulo é que me parece mais próxima da americana, sabe? De querer, assim, cara, vamos fazer isso, vamos dominar, vamos ganhar, vamos partir pra cima. Não é pra jogar na defesa, é pra jogar no ataque, entendeu? Isso é legal demais. Por isso que eu enxergo que 25 tem um espaço muito grande para o setor de inteligência, de serviços inteligentes mesmo, tá? Automação. Vocês falaram no episódio passado da IoT. IoT, inteligência artificial, análise de dados, mas análise de dados correta, interpretação correta dos dados para você tomar decisões corretas. Então, assim, eu estava fazendo um experimento agora de inteligência artificial embarcada no Power BI para ele te dar tendências e resultados projetados para frente, para você ter curvas e tendências, o que a gente levaria talvez... Preditivo, né? Totalmente preditivo. O que talvez eu demorasse 1 semana para conseguir entender, ele vai ser mais rápido. Então, esse tipo de inteligência, a gente precisa de empresas ou pessoas ou serviços que nos agreguem. Outra coisa que é muito difícil no nosso empresariado é que a gente acha que consultora ou serviços agregados, né? Ou empresas que venham nos ajudar com o nosso negócio. É absurdo. Eu não preciso de ninguém para fazer isso. Cultura cultural. A gente precisa. O ano de 25, ele vai ser eu tenho certeza, ele vai ser um choque cultural para muita gente. Ou seja, o que tu faria diferente em 2025, além da gestão, governança e compliance, que é o básico, seria ir nessa linha de análise de dados e alianças estratégicas. Total. Procurar os mercados, né, convergentes, aliança estratégica. E quando a gente fala de análise preditiva ou de dados, eu vou um pouquinho mais além. Eu falo assim, remodelação da cultura que a gente quer para o ano que vem. Para os nossos colaboradores, para as nossas empresas mesmo.
é esse modelo que eu quero seguir ou eu tenho que me adaptar? Porque o público, vamos sei lá, a gente está fazendo tudo isso aqui porque a gente quer, no final das contas, uma fatia do mercado e ter essa economia da fatia do mercado para rentabilizar as empresas. Quem está lá na ponta é o público. Se o público está indo nessa tendência, eu preciso entender esse público, como atingir esse público, e se eu não entender, mudar a cultura, voltando, quem está hoje na estratégia não é quem está na base da pirâmide. Há um conflito geracional absurdo. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o próximo nível. Exatamente. Isso não quer dizer que esse cara... Outro dado absurdo. 2 dados absurdos para vocês terem uma ideia. Sabe quem melhor usa o ChatGPT? Em tese, a gente vai falar, são os garotos novos, né? Molecada. Negativo. 40 a mais. Sabe perguntar. Sabe perguntar. Sabe escrever, contextualizar um vocabulário maior. Mais rico. Você contextualiza mais, então o ChatGPT precisa de contextualização. A galera foi... A geração de 20 e 30 foi criada no Twitter. 128 caracteres. Rápido. E aí você tira o contexto. Tanto que a gente hoje sofre pelas headlines. Então você pega lá, curto, eu acho que tudo se resume naquela... Esquece a contextualização. E o contexto é muito importante para os nossos negócios. Contexto de entendimento de público, de mercado, etc. A gente está deixando de fazer esse trabalho de base. Pensando nisso, que o Xandão proibiu o Twitter no Brasil. Não, calma. Menos. Mas pra gente Se fosse com esse intuito, eu ficava gostei feliz. dele, Se fosse com esse intuito, eu ficaria muito feliz. Não foi, infelizmente. Não foi. Pode ser uma causa. Mas, assim, é muito interessante. Eu vejo o 25 com quebra de paradigma. Quebra de paradigma. As empresas vão crescer com uma velocidade talvez menor. No global, tá? Menor. Porque captação... A não ser que tenha uma mudança muito drástica... Captação de dinheiro, juros. A política americana agora vai ter as eleições americanas, vai ter essa influência. Dependendo de quem ganhar lá, vai ter uma influência no mundo. As guerras se vão acabar ou se não vão. Então, assim, todo o cenário mundial impacta demais. Fora que, meio do ano que vem, começa pré-eleições nacionais brasileiras. Então, começa tudo de novo. Então... Ô, Cláudio, tem um comentário, talvez você possa me ajudar, que é uma dúvida. Se eu pudesse... Não, o que acontece? Dentro daquilo que a gente estava falando do cenário de nearshoring, né? Ou seja, Sim. O Brasil podia ser um hub desse. A gente está cercado de países que agora talvez estejam mais preparados. Então, o exemplo que a Argentina está dando ao mundo, aí você tem o Uruguai ali também, né? Justo. E o Uruguai, por exemplo, ele cresceu nos últimos anos porque a Argentina começou a arrochar lá imposto. O cara atravessou o Rio, fechou a empresa na Argentina, montou. O Mercado Livre, por exemplo, é no Uruguai. Isso aí. O Paraguai está crescendo bastante. Muito, também. muito. E se a gente não cuidar, pode ser que a gente comece a perder os investimentos, principalmente lá de fora, talvez para esses países, por um cenário melhor, né? Uma segurança jurídica melhor. A mesma energia elétrica produzida em Itaipu, atravessa a ponte, é 70% mais barata do que a brasileira. Exato. E é o mesmo local, é assim, a mesma produção. Sim. Só faz assim depois, opa, tem aqui o canal, aqui, o mesmo sai 70%, não tem alguma coisa estranha. No Paraguai tem as maquilas, né? Uhum. Tem aquele incentivo, como se fosse vamos fazer uma analogia aqui com a nossa Zona Franca. Tem várias empresas brasileiras que levaram as operações para lá, de produção. O próprio Google, eu acho que está montando um data center no Uruguai, né? Agora. Não só pela energia, porque as maquilas, para quem é indústria, as maquiladoras, você tem que exportar 100%. Então, você vira como se fosse uma China, vamos dizer. Você fabrica, você não pode comerciar no mercado local. Você tem que exportar tudo. Só que a conta, quando você fecha, economicamente, é muito, muito positiva. É que ainda há um certo desconhecimento das pessoas sobre essa possibilidade. Mas se for no mercado sul, sudeste, se for lá no nordeste para você entregar um produto, sua logística aí, a gente tem esses problemas de logística que é uma outra pauta. Mas dependendo do seu produto, do seu serviço, acaba sendo vantajoso. Ó, eu vou falar do nosso segmento especificamente. Telecomunicações, ano que vem, ela já, 24 já aconteceu, e 25 eu acho que vai ser mais impactante ainda. Vão ser menos avanços físicos, ou seja, menos construções. Vai ter uma onda, assim, de
remodelar um pouco o parque físico, ou seja, tem um parque já desgastado que vai precisar ser melhorado, etc. Vai vir alguns adventos, como o próprio 5G, começa a sair do embrião e começa até o final de 25 ser mais impactado e começar a impactar, mas também nada do jeito que a gente foi colocado, essa tese que foi colocada também, eu acho que demora pelo menos uns 6, 7 anos para engatar alguma coisa próxima disso, tá? Então, assim, o ciclo começa, mas o mercado final para o cliente não vai ter grandes alterações. Ele vai continuar escolhendo o que vai mudar para o mercado mesmo, né? Para o cliente final, pouco, mas vai ter consolidação. Sim. E essas consolidações é que vão movimentar mais o mercado. E aí você tem que saber por onde andar e por onde você... Por isso que hoje você está criando gaps, e aí no mercado isso vale para todos. O Duander falou, tem o pequeno, o cara do meio e tem o grande. No nosso mercado, esse cara do meio está sumindo, porque ele está sendo comprado cada vez mais. Aí eu tenho o provedor de 20 mil assinantes e os caras agora de 400 a 2 milhões de assinantes. O cara de 100 mil assinantes aqui, que é o do meio, né, de 70 a 120, 150 mil assinantes, esse cara está desaparecendo. E isso é o ativo principal para as fusões, porque o mesmo trabalho, e você já deve ter feito, para comprar um cara pequeno de 20, ele, pô, é mais barato? Mas o trabalho que você tem de integração, sistêmico, de transposição de dados, etc., marca, blá, blá, com esse cara, você vai ter com esse cara de 100, 150 mil. Então, esses pequenos, ou eles vão continuar aqui, vão ser cada vez mais pressionados, etc., não vão morrer, vão continuar, mas vão ser pressionados. E aí vem falta de capital, porque ele não consegue acessar grande investimento, ele não tem faturamento para isso, ele não tem escopo para isso. Não tem garantias. Não tem garantias. A estruturação societária dele, às vezes, não é da mais adequada, e a gente sabe como é que é isso. Eu estou usando esse exemplo, mas no Telecom, mas eu posso... Serve para todos. Serve para todos. Se a gente pegar eu tenho um amigo que ele tem 6 restaurantes no Rio de Janeiro. Cada restaurante dele é uma empresa de Simples Nacional, porque ele não quer colocar tudo isso numa nem holding ele fez, nem nada. Então, assim, ele não... Cara, do jeito que tá bom e tá ok. É o contador do cara lá há 80 anos. E para ele tá legal, porque o foco dele não é dominar o mundo. O foco dele é o quê? Tá sobrando quanto no meu bolso? Comprei minha Hilux, comprei minha casa, comprei meu barquinho, vou pra Angra e tô beleza. Se amanhã der algum pau, esse cara tá desestruturado, ele não consegue sobreviver, ele não tem capital, não tem nada. Então, isso aqui é um impacto. Como as empresas periféricas vão rodar nisto, que esse cenário aqui é alimentado. Você tem empreiteiras que dependem, consultorias, distribuidoras, grandes empresas que fabricam ativos ou passivos vão ser impactadas se não tiver um novo gap. É isso que eu montei, que eu estou montando a partir de agora lá na DPR, para que a gente entenda esse novo cenário, né? E entenda o pensamento desse meu público-alvo, que eu era, até então, minha facilidade aqui, eu estava do outro lado da cadeira, então eu entendo um pouco do pensamento, e aí você vai. O empresário tem que estar atento às oportunidades. Gente, o papo tá maravilhoso, mas teremos que nos encaminhar para a pergunta final. Alan, tem uma pergunta que a gente sempre faz em todos os nossos episódios, né? E aí, se o futuro estivesse nas mãos de vocês, eu acho que a gente falou muito disso, né, Alan, no bate-papo, mas quais são as oportunidades que vocês veem pro próximo ano, né? Isso aí. Marco, quer começar? Eu deixo pra você. Essa você inverteu, né? Joga a batata quente. Próximo episódio a gente deixa uma batatinha aqui, a gente vai dar assim. É um predictions pro ano que vem. É assim, isso aí. Cara. Tipo, cara, ano que vem
vai daí, Vai se a aqui, oportunidade vai ser essa, vai ali que não tem erro. Olha, se eu soubesse efetivamente isso, eu te garanto. Nós apreciamos a sinceridade. Se eu tivesse certeza disso, eu ia quase Não falar ia assim. falar. Primeiro que eu não iria falar assim tão abertamente. Segundo, Paga a consultoria. eu estaria jogando na Mega Sena porque eu sou, tenho, né? Mas assim. Por outro né? lado, Cláudio, a responsabilidade de prever o futuro é menor. Mas deu errado, pô, mas aí também, né, cara? Mas assim, pessoal, o ano que vem, o que eu faria, o que eu pretendo fazer é ser cauteloso, mas sem excessos. É você, muito bem dito aqui, cuidar do seu caixa sem queimar o seu caixa. É você entender as oportunidades que elas vão surgir e você tá consolidado nessas oportunidades. E é difícil de falar de todos os cenários, porque eu posso ter uma oportunidade no segmento de restaurantes, ou de alimentação, ou de distribuição, ou como a gente falou, de data center, ou de, sei lá, o ano que vem parece uma oportunidade no ramo de energia, alguma PEC, alguma coisa que o governo incentiva, algum país que fecha as portas aí economicamente tem que ter um capital jogado aqui, independente se o juro está alto ou não, pode mudar, não é a tendência, mas assim, ser cauteloso ano que vem é importante, muito importante, tá? Sem excessos. Você precisa ter uma dose de arriscar, e aí não é arriscar em situações não projetadas, mas, por exemplo, no nosso segmento, eu arrisco muito mais nas reformas das redes, no crescimento, nas ativações, no dia a dia do uso do provedor. Então, vamos lá, falar um terminho mais técnico. Vou investir mais nas ONUs, nas ONTs. Tudo aquilo que era fast, vai pro lixo, bota novo. Exato. Então, assim, nessa reciclagem, porque a gente tá falando de Wi-Fi 6, alta Aquela demanda, fibra que tu botou de qualquer jeito lá em 2013, 2014, já tá quase na hora de tu... fazer. E as ativações não vão parar. Então, assim, ele era cliente do provedor A, ele vai virar cliente do provedor B. O provedor B precisa ter esse CAPEX, precisa comprar os equipamentos, materiais, serviços para ativar esse cara que saiu do provedor A, vindo para o provedor B. E esse movimento dos caras serem provedores de soluções não te abre uma oportunidade também de, sei lá, vender periféricos ali, câmera, Lógico. sei lá, notebook, ar-condicionado, reza service. Mas aí, vamos lá, soluções inteligentes. A gente estava falando aqui de ser soluções inteligentes. Eu saio... Bom, você me acompanha, sabe? Todos os provedores que eu passo, né, o que eu passei nos últimos anos, eu tirei do foco principal, que nós éramos um provedor de venda de internet, para ser um provedor de venda de conectividade. Porque a internet... Vamos lá, nós estamos aqui. Duas coisas fundamentais, energia e internet. Não adianta. Agora, eu não uso internet, eu não uso energia. Eu uso o podcast, eu uso a educação online, eu uso a luz para ligar minha geladeira, para não estragar minhas comidas. Eu não fico pensando, nossa, eu preciso de luz. Não, eu preciso da minha geladeira funcionando, da minha TV ligada, eu preciso da água quente para tomar banho, eu preciso acessar para pagar a conta no banco, para fazer uma reunião online. O que isso me dá de recurso? Então, esse meio que é a eletricidade, né? Energia e internet são meios de periféricos. E isso eu faço dentro das empresas que eu passo. Eu tento mudar esse mindset da cabeça do meu time para entender, cara, a gente não entrega isso. A gente tem que entregar a solução. Porque o cara não está comprando internet. Ele quer falar com o vô dele que mora lá no Rio de Janeiro. Eu estou em São Paulo. Eu quero falar com a minha avó de 80 anos que mora lá em Valença, no Rio de Janeiro. Quero falar com ela. Eu quero, não posso ir para casa porque minha esposa passou mal e eu tenho criança pequena, eu vou fazer as reuniões da minha casa com as tecnologias que eu tenho hoje. Agora, eu preciso disso. Entendido. Marcos? Eu concordo muito com o que o Cláudio falou. Eu acrescentaria que é a cautela de olho nas oportunidades, porque à medida que o mercado vai se tornando mais espinhoso, surgem muitas oportunidades justamente daquela galera que está lá o pequeno, que ele não vai ter muita alternativa. E aí pode estar escondido ali grandes oportunidades. Acho que esse era o que eu... É o famoso pegar o pezinho ali, a mudinha no pé, né? Trazendo pro popular. Muito. Assim, ó, do pequeno sempre vai ter um gênio, um cara que faz uma sacada, que vai achar naquela pior situação dele uma solução para reinventar o negócio dele
e prosperar nesse cenário. Mas a maior parte não vai conseguir nisso. E aí vem o médio, o grande, que sustenta e consegue andar nesse caminho. Mas falar que não vai? Vai. Iniciamos a conversa que brasileiro sempre tem algo para tirar da cartola, porque a gente é criativo, é corajoso, é empreendedor nato. Se o governo, se o universo aqui, né, nossas políticas fossem um pouquinho melhores, a gente teria mais escopo. Mas concordo com o Marco. É isto. Gente, quero agradecer muito aí, Placa. Obrigado pelo convite. Marcos. Obrigado. Obrigado. Marquinhos. Obrigado por apoiar o Ander. Aqui, de mão aí. Prazer, Marcos. De 7 para 7, segundo episódio aí. Espero que vocês tenham gostado. É realmente um bate-papo, mentes brilhantes. E é uma satisfação estar com vocês. Até o próximo episódio. Um forte abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado.